Olá a todos, está no ar mais uma edição do APAMPESP Informa. No programa de hoje, a gente vai bater um papo com o Dr. Acácio Andrade. Ele é advogado e integra o departamento jurídico da APAMPESP. O Dr. Acácio Andrade vai responder algumas perguntas sobre a questão da contribuição previdenciária para aposentados. Quem vai fazer essas perguntas é a professora Rosa Maria Rossi. Ela é secretária-geral da APAMPESP, recebe muitas dúvidas de associados, tem recebido muitas dúvidas nos últimos dias e vai tentar esclarecer essas questões com o Dr. Acácio, nosso advogado. Professora Rosa Maria, seja bem-vinda. Dr. Acácio, seja bem-vindo. Vamos começar, então, o nosso bate-papo. Professora Rosa. Boa tarde a todos. Então, a primeira pergunta. Doutor Acácio, a APAMPESP entrou com uma ação coletiva. A ação impetrada foi a ADI, Ação Direta de Inconstitucionalidade. Gostaria que o senhor esclarecesse aos nossos associados quais foram os pontos apontados como inconstitucionais na nossa ação. Boa tarde a todos que nos ouvem e quem está participando. Então, dona Rosa, essa ação que a gente entrou no mês 7, né? Logo em seguida à entrada em vigor do decreto do governador, a ação direta de inconstitucionalidade ADI, são vários princípios que estão sendo alegados lá, né? O principal é o do confisco, mas também tem o princípio da razoabilidade, o princípio da isonomia e também o reajuste anual do 3710, que não é aplicado. O que é o 3710 da Constituição? É que lá prevê uma majoração, um reajuste dos salários dos servidores todo ano, e nunca acontece, né? Então, com base nesses preceitos constitucionais, que a gente entrou com essa ação direta de inconstitucionalidade. O princípio da razoabilidade e o princípio da isonomia também, que é a questão de ter a paridade com o INSS, que os aposentados do INSS, como eles ganham até R$ 6.101, eles são isentos. Então, o pedido é que tenha a mesma tratativa, ou seja, a mesma isonomia que tem tratamento que tem o pessoal do INSS, os aposentados pelo regime geral da Previdência. Basicamente, seriam esses os pontos. Sim, e como está a tramitação da ADI da APAMPESP? Os associados estão ansiosos pelo resultado. Tem alguma perspectiva de quando irá o julgamento? É difícil precisar, né? Como em qualquer ação judicial, é difícil o advogado precisar o que vai acontecer no meio do caminho, né? Geralmente é demorado. O que acontece nesse aí? A gente ganhou, de início, a gente ganhou a liminar. Ganhou a liminar para quê? Para refrear o desconto de imediato, liminarmente, né? Até que fosse julgado o mérito e tal. Acontece que a Fazenda do Estado agravou dessa decisão, o STF, monocraticamente, quer dizer, na figura do presidente da época, que era o Toffoli, ele cassou essa liminar. Então, nos resta aguardar o mérito da ação. E aí ela fica dependendo de uma série de procedimentos, dos quais o Ministério Público ser ouvido, a citação do governador. Então, isso ainda está para acontecer. Por isso é difícil precisar exatamente quando que vai ter um resultado dessa ação judicial. Não tem como dizer, entendeu? Tem que aguardar. Por enquanto, não temos como dar um diagnóstico de quando vai acontecer o julgamento final ou não. Certo. Há alguma diferença prática entre a ação individual e a coletiva? Algumas entidades estão entrando com ações individuais. Nesses casos, existe alguma chance de quais as individuais sejam atendidos antes
da nossa ação coletiva? Não, pode acontecer, né? Também é a mesma situação. Dá para o advogado prever o que o advogado da entidade está pedindo e o que o juiz vai entender. Mas, via de regra, vai ficar tudo sobre o Estado, conforme eu disse num e-mail anterior, numa notícia anterior que foi divulgada, inclusive está no site da Pampesp. Não tem um efeito prático para o associado, porque eu tive até observando o tipo de ações que o pessoal está entrando, as outras entidades, não vou citar nomes, e eu verifiquei que a base jurídica é a mesma que a gente está pedindo aqui, quase a mesma, algumas têm algum tipo de diferenciação no pedido, mas recai basicamente na questão do confisco. E o que aconteceu, inclusive que eu tinha avisado antes, a própria Procuradoria, citada nesses processos, já pediu um sobrestamento alegando que tem um julgamento em relação a confisco para ser apreciado no STF, em sede de repercussão geral. Repercussão geral, tema 933 do STF, onde o Estado de Goiás, aconteceu a mesma coisa, né? No Estado de Goiás, houve uma majoração na cobrança da Previdência daquele Estado, o governador foi também chamado a lide, porque uma ADI dessa você cita direto o governador, em que pese que quem vai responder é a Procuradoria, não é a pessoa do governador, né? É a Procuradoria dele, mas para formalizar a coisa você tem que intimar o governador do Estado. Foi o que aconteceu na nossa ação. Então, ele ainda está para ser intimado, mas aí respondendo a questão da coletiva. Ele não tem efeito prático, porque, veja bem, conforme eu disse, quando o processo fica sobrestado, onde a Procuradoria alega insegurança jurídica, uma série de situações em que, se houver julgamentos divergentes, dá uma insegurança jurídica, né? O termo mais correto é lesão à ordem e tudo mais. Então, eles alegam isso, via de regra, os juízes e os desembargadores, que são os juízes de segundo grau, acabam dando um despacho sobrestando o processo. Quer dizer, ele fica, o nome técnico é sobrestamento, mas ele fica aguardando uma decisão em âmbito ou da segunda instância ou até do STF, que é o caso aqui da repercussão geral. Entendeu? Então, não tem efeito prático você entrar com uma ação individual. No meu entendimento, por isso. Porque eu cantei a bola antes. Olha, a Procuradoria vai alegar que já tem a mesma matéria sendo apreciada tanto no Tribunal de Justiça como no STF, e o juiz fica praticamente impedido de dar um julgamento, dar um parecer dele, dar uma sentença, porque ele tem que aguardar o julgamento da instância superior. Entendeu? Então, não tem efeito prático. Além do risco do servidor ter que pagar uma sucumbência por se perder a ação, porque se o juiz não dá uma justiça gratuita num processo, se ele sai derrotado numa ação, ele está sujeito a levar uma multa de sucumbência. Então, tem esse risco também, além de toda uma expectativa que vai criar, vai congestionar ainda mais do que já é o nosso poder judiciário. Então, você veja, a Pampesp tem 20 mil associados, a POS tem 50 mil aposentados. Entre 50 mil aposentados deve ter mais 100 mil na ativa. O CPP, outros milhares, a Aldemo também. Então, se todo mundo entra com uma ação com um autor, ou com 2 ou 3 autores no máximo, que é o que se pode entrar numa situação dessa, só 3 autores, 5 autores no máximo, o que vai acontecer? Você vai dar vai criar uma expectativa, vai ficar tudo parado, ao passo que a decisão nessa ADI, ou numa outra situação, inclusive do STF, acaba solucionando. Se ganhar, a gente consegue executar futuramente, né, a ação, e ninguém está deixando de ter seu direito socorrido, vamos dizer assim. Seria esse o contexto dessa
situação de entrar com ação individual em que a gente, por hora, o escritório e a Pampesp, por hora, não vamos entrar. Dependendo do desfecho desses processos que estão acontecendo, dos julgamentos que estão para ocorrer, inclusive lá no STF, a gente pode, claro, mudar de ideia, o que for de melhor para o associado, a gente vai fazer. Mas, por hora, vamos manter só a ação coletiva, citada na pergunta anterior. Certo. Caso a Pampesp seja vitoriosa, o que acontece? Todos os associados serão beneficiados? E o dinheiro que vem sendo confiscado desde outubro, será devolvido? Aí sim que a gente entra com uma ação individual para pedir a devolução, chama-se repetição de débito, pela cobrança indevida, entendeu? Aí você tem um julgamento favorável que vai ser a base para entrar com essa ação individual, aí você consegue entrar com uma ação individual, né, sem maiores sustos em termos de resultado, para pegar de volta a cobrança indevida. Entendeu? A eventual cobrança indevida, porque a gente não sabe exatamente como vai acontecer o julgamento. Ele pode ser parcialmente procedente, tem várias situações, inclusive tem várias teses jurídicas de outras entidades, conforme você citou, que ela acaba buscando outros princípios do direito. Então, pode até vir a ocorrer, em vez de uma improcedência da ação, uma ação parcialmente procedente ou até uma integral procedência da ação, onde a gente vai pedir de volta o que foi cobrado indevido. A gente tem 5 anos para fazer isso. Então, é claro, né, o pessoal está sofrendo agora, a gente sabe, mas como resultado prático, a gente vê como inviável ingressar com uma ação individual nesse momento. Certo. Sendo uma ação coletiva, ADI, que aguarda o julgamento de mérito no TJSP, quem se filiar agora, depois de ajuizada a ação, também será beneficiado? Normalmente, como não tem, nesse tipo de ação, você não pede a relação dos associados das entidades, se a ação for julgar procedente, o associado que, depois que entrou com a ação, no transcorrer da ação, ele entrar, via de regra, ele vai ser beneficiado, né? Tudo indica que sim. Eu não posso garantir totalmente, porque eu não sei, inclusive, como vai ser apreciado o julgamento, como vai ser a sentença final, né? Mas, a rigor, pela nossa experiência, quando não acontece o pedido, o juiz exige que entre com a relação dos associados naquele momento da distribuição, você abre esse precedente para que, quando a gente for executar, todos os associados que obviamente se associaram até aquele momento sejam beneficiados. E essa ação também abrange várias entidades, própria confederação também faz parte do polo ativo da ação. Então, a tendência é que todos sejam beneficiados, até e os associados principalmente. Então, essas são as principais dúvidas feitas pelos nossos associados, perguntadas pela professora Rosa e respondidas pelo doutor Acácio. A gente agradece a todos por estarem atentos a mais um programa. Se você ainda tem alguma dúvida, deixa aqui nos comentários do vídeo. Na descrição desse vídeo também tem um link com um programa especial e completo sobre toda a questão da contribuição previdenciária para aposentados. Obrigado a todos e até o próximo programa.